Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo de História. Vamos a mais uma aula de História Geral? Hoje, o tema da nossa aula são as revoluções inglesas. Preste bastante atenção para que você consiga dominar este conteúdo também, ok? Bom, as revoluções inglesas ocorreram do ano de 1640 até 1689. E é importante que você compreenda que as revoluções inglesas têm um caráter burguês, ou seja, elas estavam inspiradas na ascensão do poder da burguesia desse período entre o século XVII e XVIII. Muitos daqueles ideais iluministas que nós vimos nas aulas passadas estão relacionados a esse período de muitas transformações dentro do mundo europeu, né, nas ideias, principalmente contra o absolutismo, contra o antigo regime. Então a gente vai entender o que ocorreu ali na Inglaterra, né, quanto a isso, quanto a essa ascensão da burguesia. Por isso, um caráter burguês, ok? Por que revoluções inglesas? Porque elas são divididas em duas. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E aí nós vamos entender cada uma delas, ok? Bom, a Revolução Puritana, para a gente conseguir compreender sobre ela, é necessário a gente entender alguns antecedentes e relembrar alguns tópicos e pontos, conceitos que a gente já aprendeu, tá? Bom, é importante entender que esse período governava na Inglaterra a dinastia Stuart, tá? Essa dinastia veio depois da dinastia Tudor. A dinastia Tudor finalizou com o governo da Rainha Elizabeth I, ok? E como ela não teve, né, descendentes, quem assumiu foi o Jaime I dessa dinastia Stuart, que era um parente próximo, tá? Então durou de 1603 a 1640. Em 1640 ocorre a Guerra Civil, que está aí dentro da Revolução Puritana. Nós vamos entender primeiro o que estava acontecendo na Inglaterra, para isso então ter como consequência, né? Bom, o Jaime I e o Carlos I, dessa dinastia Stuart, defendiam o absolutismo como uma forma de governo. Lembra o que era o absolutismo? O direito divino dos reis, né? O poder concentrado absoluto na mão dos reis, a economia baseada no mercantilismo e ainda, né, com bastante resquício do mundo feudal, né? Então aqui havia essa situação, eles defendiam isso. Porém, na Inglaterra, o parlamento, né, já tinha poder desde lá da Idade Média, né? Lá na Idade Média, os reis obedeciam à Carta Magna, né? Assinaram uma carta onde o parlamento o aconselharia, né? Então, essa ideia absolutista entrou em conflito com o parlamento, né, que já era estabelecido há muito tempo na Inglaterra, ok? Esse parlamento também teve alguns conflitos aí em relação à crise econômica que a dinastia Tudor, né, deixou para a dinastia Stuart, e a dinastia Stuart não resolveu, além das imposições religiosas da época, né? A Inglaterra era um lugar onde muitos protestantes desenvolveram sua fé, né? E encontravam uma certa proteção, né, para não serem tão perseguidos. Porém, com a dinastia Stuart, muitos puritanos foram perseguidos na Inglaterra. Tá? Por quê? Porque os aliados do rei normalmente faziam parte da Igreja Anglicana. A Câmara dos Lordes no parlamento, a maior parte deles
professavam a fé do anglicanismo. A Câmara dos Comuns, que na sua maioria eram burgueses, né, conhecidos como gentry na Inglaterra, eram puritanos, professavam a fé puritana calvinista. Então havia ali um conflito entre essas religiões também. Mas principalmente o parlamento estava questionando a crise econômica em que o país estava, né, em que a Inglaterra estava naquele momento, e os reis tendo todo esse poder nas mãos, né, e defendendo esse absolutismo. Pois é, o que vai acontecer? Essa Câmara dos Comuns, os puritanos, os burgueses, liderados por Oliver Cromwell, né, também outro puritano, que também estava com o apoio do exército, executam, né, prendem, julgam e executam o Carlos I, que era o rei, ok? O Carlos I executado, né, fundou-se então, né, terminou a monarquia e fundou-se um novo período. Foi a primeira vez que a monarquia foi colocada em xeque, foi tirada, né, de jogo, né, na Inglaterra. E aí surge a República Puritana, também conhecida como República Cromwell, porque quem assume o poder é o Oliver Cromwell, ok? Essa república foi muito importante, né? Por quê? Porque ela representa o fim do modo feudal, né, na Inglaterra. Então muitos desses lords, desses nobres, tiveram suas terras confiscadas, vendidas, né? Houve autorização para cercamentos de terras e várias outras situações que favoreceram os burgueses, ok? Então houve ali o fim do modo de produção, que era o feudalismo, né? Isso foi banido da Inglaterra. E com a República Puritana também se acelera um processo de manufaturas, né, que a gente vai estudar após esses assuntos, que se chama a Revolução Industrial. Então há um desenvolvimento industrial a partir daqui, né? É uma outra realidade econômica, mas esse tema deixa para depois, tá? Bom, a República Puritana, ela também, né, o Oliver Cromwell, faz os atos de navegação, que dá o poder naval e de comércio marítimo, né? Fica tudo nas mãos dos ingleses. Esses burgueses aqui enriqueceram, tá? Porém, a República Puritana foi considerada autoritária, porque nessa época aqui não tinha ideia de votar, de escolher o representante, tá? Porque o Oliver Cromwell assumiu como lord, né, com poderes hereditários, com poderes autoritários sobre o povo inglês. Então o que acontece? Ele foi muitas vezes pintado, inclusive, né, em representações de imagens dessa época, como uma pessoa ditatorial e autoritária, ok? Porque, por exemplo, o que quer dizer que ele tinha poder hereditário? Era o filho dele que seria o próximo governante, né? Não haveria uma eleição. Então é uma república bem diferente, tá? Por que, então, Revolução Puritana? Porque quem fez esse processo de conflito contra os monarcas foram os puritanos, ok? Bom, agora vamos para a Revolução Gloriosa. O que vai acontecer no meio de tudo isso, né? Depois dessa guerra civil aqui, que ocorre na Inglaterra, a República Puritana, a República Cromwell. Bom, o Oliver Cromwell vai permanecer até o fim da vida dele no poder. Porém, o Oliver Cromwell morre e quem assume, por conta do direito hereditário, né, vai ser o filho dele, o Richard Cromwell. Só que o Richard não tinha a popularidade que o pai tinha. Não tinha o apoio dos militares, então ele não consegue manter a república, tá?
e aí há um retorno da monarquia, né? Ou seja, os descendentes do Jaime I e o Carlos I retomam com o poder. E aí nós temos dois reis, o Carlos II e o Jaime II, tá? Esses reis que retomam o poder na Inglaterra, né, começam novamente a defender esses ideais absolutistas que vão de conflito com o parlamento. Novamente, eles começam a questionar esses direitos do parlamento, ok? Então o parlamento, já cansado com essa situação, conspira contra o rei e o derruba, ok? Então esses reis são derrubados e assume o poder, né? O parlamento convida o Guilherme de Orange para assumir o poder aqui, ok? Guilherme de Orange era outro nobre, né? Porém, o parlamento não é besta, né? O parlamento, então, vai redigir o Bill of Rights. Tá? O que é isso? É a Declaração de Direitos. E esse documento limitava de uma vez por todas, né, o poder do rei, né? Ou seja, a partir de agora o absolutismo estava finalizado, né, na Inglaterra, e havia um limite para os reis terem poder. Eles tinham que escutar o parlamento é que passava então a representar o governo, né? Era o parlamento que tinha então nas mãos o poder. O rei era o representante desse governo. Então aqui há uma diferença, uma mudança, né, de regras, de sistema governamental, né, por conta justamente desses burgueses aqui ascendendo, subindo ao poder. Ok? Bem, finalizamos nossa aula. Para alguma dúvida, o professor está à disposição online para atendê-lo no seu horário de aula, tá bom? Bem, fique em casa, cuide-se, vamos aprender juntos. Tchau!